Amados ouvintes, nós temos que ser santificados pela palavra da verdade, porque esta palavra ela santifica o nosso homem interior. E Yahushua disse que a minha palavra é vida e espírito, a carne para nada aproveita. Para aqueles que são carnais, para aqueles que não querem viver uma vida em espírito de verdadeiro adorador, estas palavras podem não ter proveito, mas as pequeninas e amadas ovelhas do Salvador Yahushua, estas palavras estão renovando e fortalecendo as vossas vidas. Estamos felizes, irmãos, a cada dia que passa, são mais e mais pessoas que estão ouvindo as nossas programações, quer seja elas de perto, quer seja elas de longe. Yahushua, ele disse: quando eu for elevado aos céus, atrairei todos a mim. E nós entendemos que esta palavra ela tem um significado espiritual. Yahushua, ele está unindo no corpo dele aqueles que querem viver uma vida de abnegação, uma vida de renúncia pessoal da sua vida pecaminosa, deixando os seus vícios, deixando os seus pecados, deixando a sua própria vontade, para viver uma vida de santidade, semelhante à santidade do teu amo. E ele dá um alerta para todos os seus seguidores, que aquele que é santo se santifica mais ainda. Aquele que está se purificando, se purifica mais ainda. Mas infelizmente, aqueles que estão vivendo de aparência e não querem deixar o Espírito da Santidade do Mashiach se manifestar em seus corações, tais vidas, infelizmente, elas estão se cada vez mais se entregando às imundícias da sua carne e infelizmente não estão se santificando. Então nós temos que abrir os nossos corações para compreender que aquele que nos chama para segui-lo, ele chama nós para segui-lo a viver uma vida de imitadores dele. Os imitadores de Yahushua devem viver como Yahushua viveu. E ele dá esta palavra para nós, porque lá em 1 Yoshanã, que é em 1 João capítulo 2, verso de número 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Yahu está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! E esta é uma pura verdade, amados irmãos, porque uma grande quantidade de pessoas estão dizendo que estão em comunhão com Yahushua o Mashiach, mas não estão sendo seus imitadores, para andar como ele andou, como exemplo para nós aqui na terra. Yahushua, ele disse: não é o servo mais do que o seu amo, nem o discípulo mais do que o seu mestre. Basta ao servo ser como seu amo e ao discípulo ser como seu mestre. Nós temos que ser santos como Yahushua é santo. Nós temos que viver uma vida de purificação em toda a nossa maneira de viver, se afastando do erro, se afastando do pecado, se afastando das coisas que são urgia aos olhos do Eterno. Caso contrário, nós vamos naquele dia ser envergonhados diante da majestade e da alteza do Salvador Yahushua. Yahushua, ele está sentado no alto e sublime trono, e ele quer que nós o reverenciamos através da obediência da nossa vida, através da nossa vida em santificação.
E Ele quer uma santificação em toda a nossa maneira de viver, irmãos. Não é uma santificação onde os irmãos estejam vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Ao mesmo tempo que crê numa verdade, eles estão dando crédito na mentira também. E a palavra diz que aquele que o conhece deve guardar os seus mandamentos. Porque aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, o Salvador Yahushua está dizendo que ele é mentiroso. E nós que somos seus seguidores, Ele abre o nosso entendimento para compreendermos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade celestial, para nos ensinar como nos convém andar em plena santificação e honra através do nosso corpo. Oh, meus irmãos e irmãs, ofereça ao teu Criador os vossos corpos em santificação, vivendo e apresentando a Ele o seu corpo como uma oferta viva de sacrifício de louvor ao Mashiach. Se alguém está em Yahushua, irmãos, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha bem aqui no verso 4. Olha o que a palavra diz. 1 Yoshanan, capítulo de número 2, que é 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz: eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ah, eu conheço o Eterno, mas não guardo os mandamentos, você é mentiroso. E o maior mandamento que Ele manda nós guardar é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este mandamento é santo. E aquele que ama o seu próximo, ele de fato, ele fala a verdade. Como que eu posso dizer que eu amo os ouvintes, se na verdade eu não falo a verdade para os irmãos? É a verdade que vai santificar o teu coração. É a verdade que vai te libertar da mentira. É a verdade que vai te livrar das chamas eternas do fogo do inferno. Olha o que diz, irmãos. Então nós temos que guardar os mandamentos dele, para provar para Yahushua que de fato nós o conhecemos. 1 Yoshanan, capítulo de número 3. Abra aí, 1 Yoshanan, que é 1 João, capítulo 3, verso de número 23. A palavra diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Yahushua o Mashiach, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito que ele nos dá, ele abre o nosso entendimento para compreendermos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade celestial, amados ouvintes. Nós não temos recebido um espírito do mundo, mas o Espírito que provém do Eterno, que nos dá o entendimento de qual seja a vontade celestial do nosso amo. Ele quer que nós guardamos os seus mandamentos, e o mandamento dele é que nós creiamos no nome de seu Filho Yahushua o Mashiach. E eu te pergunto, esses homens aqui que estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam orientando o povo a crer num nome que não era o nome verdadeiro, que provinha do Pai. O nome do Pai provém do hebraico. O nome do Pai provém do hebraico. O nome do Pai foi revelado ao povo que fala hebraico. O nome do Pai está santificado no hebraico. Se nós não pronunciar segundo a fonética deste nome, nós estamos pronunciando um falso nome. E esse falso nome nunca jamais poderá nos santificar. Então, aquele que diz que conhece a Yahushua e não guarda os seus mandamentos, esse tal é mentiroso. E nós sabemos que vão ficar de fora do reino de Yahushua os mentirosos, os idólatras, aqueles que são pagãos, aqueles que amam a religião pagã e não se desprende desta religião por causa
que de repente estão lá com uma família, foram enganados e vão levar o erro até o fim de suas vidas. Aqui está dizendo, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho. Você crê nesse nome? O nome do Filho está santificado porque o Filho veio revelar o nome do Pai. E o nome do Pai provém do hebraico. Os apóstolos falavam hebraico. Eles pronunciavam um nome que tem a fonética do hebraico. Os animais pronunciam o nome do Criador. Presta atenção num gato. Ele não está falando ali minhau. Ele está falando iau. Iau. Ele não está falando minhau. Um leão, quando ele está rugindo ali, ele está ali falando iau. Iau. Presta atenção. O nome do Criador é pronunciado pelos animais irracionais. Mas aqueles que estão com a religião dentro do coração e que não abrem os olhos porque estão espiritualmente cegos, e diz a palavra que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, você está prosseguindo. O próprio Salvador Yahushua disse aos seus seguidores: deixai-os, são cegos. Então, amados, nós não podemos honrar o nosso amo e Salvador Yahushua apenas de lábios, pois ele mesmo disse: este povo me honra de lábios e o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. O que nós estamos ensinando aqui me prova que eu estou errado, me prova que eu estou falando uma heresia. É no nome que nós expulsamos demônios, é no nome que nós curamos enfermos, é no nome que nós nos reunimos, é no nome que somos santificados, é no nome que somos salvos, é no nome que somos perdoados, é no nome que pronunciamos o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por meio dos apóstolos na cidade de Yerushalayim. A cidade, o nome da cidade foi mudado, sabe por quê? Porque o nome do Criador está no nome da cidade. Ai, irmão, eu não acredito. Então abra a tua Bíblia aí. Livro de Daniel, capítulo 9. Livro de Daniel, capítulo 9. Aqui nós não preparamos mensagem para pregar, não, irmãos. É o Espírito da verdade que vai levando nós. Olha, vai ali, vai lá, e prega aqui, prega lá, e a gente vai anunciando. Porque as palavras que nós vos anunciamos não são palavras persuasivas de sabedoria de homens, não. Mas o que nós ensinamos é pela revelação do amo Yahushua, o nosso amado Salvador. Livro profeta Daniel, que chamamos de Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, verso de número 19. Ó Eterno, ouve. Ó Eterno, perdoa. Ó Eterno, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Yahu meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Agora eu te pergunto, cadê o nome do Eterno no nome da cidade que nós chamamos de Jerusalém? Cadê o nome? Eles ocultaram o nome do Eterno que estava na cidade. A religião fez isso. Os homens religiosos tiraram o nome do Eterno. O profeta Irmiau, que nós conhecemos pelo sistema religioso de Jeremias, o nome do Eterno está no nome dele. Vamos ver se tem profecia ou se tem alguma palavra que diz assim. Abra aí. Para você que conhece somente pelo nome de Jeremias, abra aí. Jeremias. Sabe qual é o nome de Jeremias no hebraico? Irmiau. Iau é o nome do Criador, que está no nome do profeta. Jeremias capítulo 15, verso 16. Que é Irmiau, capítulo 15, verso 16. Olha o que a palavra diz. Achando-se as tuas palavras. Ou seja, o profeta ele teve uma revelação da palavra do Eterno. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Veja bem, no momento que o profeta
Ele teve a revelação da palavra, ele logo comeu estas palavras, ele se alimentou destas palavras, e a palavra do Eterno foi para o coração do profeta um gozo e alegria. Por que foi um gozo e alegria a palavra que o Eterno revelou ao profeta Irmiau? Porque pelo teu nome me chamou, ó Eterno Yahu dos exércitos. Está ouvindo? Está prestando atenção? Vocês pensam que a gente está nos falando uma palavra que não tem base bíblica? O profeta, ele estava se regozijando no momento que ele se alimentou de uma revelação do Eterno que veio sobre ele, da qual o Eterno revelou para ele que ele era chamado pelo nome do Criador. Irmiau significa elevado é Yahu. O Eterno Yahu, que é o nome do Pai, foi exaltado no nome do profeta. Não é profeta Jeremias, não. Jeremias é um nome criado pela religião dos homens religiosos, mas o nome dele é Irmiau. Vai lá na cidade de Israel e vê se eles falam Jeremias. Lá eles falam Irmiau, que quer dizer elevado é Yahu, exaltado é Yahu. O nome do profeta Isaías, que chamamos de Isaías pelo sistema religioso, o nome dele tem o nome do Criador, é Ishayahu. Ishayahu, que significa a salvação é Yahu. Até os animais pronunciam o nome do Eterno. Por que você não quer pronunciar? Ah, não, a religião não aceita, na minha igreja não é desta forma. É porque isto prova que você está servindo a homens e não o Espírito da verdade. Porque aquele que aceita a verdade e que não está preso em sistema religioso, esse tal, irmãos, não tem o Espírito da verdade residindo nele. Porque aquele que diz que conhece o Eterno e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, diz a palavra. E diz a palavra, amados do Eterno, que o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu filho Yahushua o Mashiach. Aí você fala, não, esse irmão está falando pelo demônio, esse irmão é um herege, esse irmão ele é o inimigo. Inimigo? Você que não sai da religião que os homens criaram, não. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas iniquidades e não venha sobre vós as pragas. O Eterno, ele vai punir aqueles que estão no paganismo. O Eterno, ele vai punir os idólatras. O Eterno vai punir, porque naquele dia ficarão de fora do reino de Yahushua aqueles que amam mentira. Quem são aqueles que amam mentira? Aqueles que não dão crédito à verdade, que estão convertendo a verdade em mentira. Se você reconhece que esta palavra é verdadeira, por que você não sai do erro? Sai dela, povo meu. Sai do quê? Do sistema religioso criado pelos homens, dos quais eles querem que você creia numa mentira e dá crédito nesta mentira, acreditando que você vai morar no lar celestial. No lar celestial, toda a família nos céus, ela louva e glorifica o nome do Eterno em hebraico, pelo nome hebraico do Eterno, não é pelo nome criado pelos homens, pelas religiões. Porque diz a palavra, em nenhum outro há salvação. Não existe outra salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de salvação não é um nome criado pela religião, que veio de Roma, que veio da Grécia, que veio de diversos lugares, que foram centros religiosos de homens pagãos. Negativo. O nome do Eterno está santificado nos céus e na terra. Lá nos céus, vai lá com esse nome que você pronuncia, com esse nome aí que revela uma imagem de escultura. Vai lá dizendo, não, eu não sou idólatra, mas você está pronunciando o nome da idolatria. É a mesma coisa de você dizer, olha, eu conheço o meu Criador.
mas você não guarda os mandamentos dele, o teu Criador está me usando para te dizer: você é mentiroso. O teu Criador, ele não quer que você venera imagem de escultura. Ah não, eu não tenho uma imagem de escultura. Mas se você tem reverência àquilo que representa a imagem de escultura, meu amigo, eu acho que você precisa se converter. E a palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Yahu, o Santo. Arrependei-vos, salvai-vos desta geração perversa, de homens religiosos que não dão crédito na verdade. Antes, eles convertem a verdade em mentira. Em Romanos capítulo 1, verso 18, diz a palavra que a ira do Eterno, ela se manifesta desde os céus, tomando vingança contra aqueles que detêm, que resistem à verdade, transformando a verdade em mentira. Não aceita. Para o povo, quem é mentiroso é aquele que está anunciando a verdade. A porta do reino dos céus, ela é estreita, irmãos. É poucos que vão entrar nela. E a Yahshua disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a Yahshua é a porta estreita. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Agora tenta entrar por ele por um nome pagão. Tenta entrar por ele por uma doutrina pagã. Tenta entrar por ele pela doutrina dos homens. Nunca você vai conseguir entrar, porque ele é a verdade. Pela porta da verdade não entra mentira. E a Yahshua é uma porta espiritual. E ele diz que ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre ninguém fecha. A porta do reino dele, que ele abre, ninguém pode fechar para um pecador. Mas ele também diz: e a porta que eu fecho ninguém abre. Se ele abrir a porta para o pecador, ninguém tem poder de fechar aquela porta. Somente aquele que é a porta. E a Yahshua é a porta. E a Yahshua é o caminho. Anda nesse caminho. Viva neste caminho. Viva por fé e não por vista. Entra por esta porta. Esta porta é uma porta estreita. E a Yahshua disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. E o reino tem a porta. Se você quer entrar nesse reino, você tem que nascer dele. Porque aquele que não é nascido da verdade não entra nesta porta. Eu já criei em muitas mentiras. Eu fui enganado com muitas mentiras, criada pelos homens, que são doutrinas de homens religiosos. Mas hoje, se alguma coisa ainda eu estou vivendo, o eterno Salvador Yahshua vai abrir o meu entendimento para sair da heresia. Eu não simpatizo com doutrina de demônio. E nesses últimos dias muitas pessoas estão se apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Então abra os teus olhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito da verdade diz às igrejas. Você crê? Você crê nesta palavra? Então diga: assim seja, meu amo.